nosso bate-papo hoje, tá? A nossa live hoje, como tinha anunciado, é sobre as mães, tá? Que é um tema, que é o tema do final de semana, né? Que é o Dia das Mães, né? Já deixar uma boa noite para a Lu, né? Parabéns pelo Dia das Mães também, tá? E que hoje nós vamos falar o nosso tema hoje, ele vai ser mãe, que a mãe não tem manual de instruções, né? Isso aí todo mundo a gente já sabe, mas é bom a gente conversar a respeito, porque é um tema bem interessante, que até foi sugestão, né? Até foi sugestão de uma colega da Lu, né? Que ela sugeriu o tema para nós, e a gente aderiu a esse tema, achou bem interessante, né? E trouxemos algumas coisas, eu trouxe algumas perguntas para a Lu, até na área terapêutica, para ela nos ajudar, nos auxiliar nesse tema, usando toda a questão técnica dela. Eu trouxe até umas questões, tá? E é um tema que ele é bem importante, bem desafiador muitas vezes, porque as mães muitas vezes se veem perdidas, né? Se veem achando que não sabem o que estão fazendo, né? Mas são questões que vão surgindo durante o percurso, porque que nem o próprio tema diz, não se tem um manual de instrução para ser mãe, né? Então não se sabe, não se nasce sabendo, não se tem, quando se engravida já não desce o manual, não desce, tu vai aprendendo conforme vai passando as situações. E Lu, num primeiro momento, assim, eu queria te deixar uma pergunta já para iniciar o tema, e a gente vai conversando a respeito, tá? Que é assim, ó, quais são os maiores desafios que as mães enfrentam quando criam seus filhos? Né? Qual seriam os grandes desafios que elas enfrentam? Tu, com a tua visão de mãe, terapeuta, tá? O que tu pode passar para nós a respeito? É bem desafiador. Ser mãe não é fácil. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu tenho uma responsabilidade da vida de alguém. Não é simplesmente um corpo, é uma vida. E os desafios, a primeira coisa que eu digo para que isso possa trazer de uma forma mais clara, em primeiro lugar, numa situação difícil, é a calma, né? Paciência, e não ceder. Isso tem várias faixas etárias de idade. O primeiro desafio de uma mãe, primeira coisa é a birra da criança, é lá quando ela começa a escrever. Obrigado, Natália. Quando ela começa a escrever, o que acontece? Principalmente em letra cursiva, ela tem uma resistência. Porque é muito difícil fazer toda aquela voltinha da mão. Eu vou trazer uma parte pedagógica, que é onde eu estudei, da Faculdade de Pedagogia. E aí, eu juntando, né, foi o primeiro não que a gente precisa dizer para a criança, que não é para ceder, porque ela vai dizer, eu não, ela vai achar muito difícil aquilo ali. Então, se tu for lá, dá uma insistida, vamos lá, isso vai ser bom para ti, trabalhando o desenvolver dela, ela vai começar a amenizar essa situação. Então, nunca cede. Diz, não, tu vai fazer isso aqui porque vai ser bom para ti. Outra coisa também é não mostrar muita autoridade. Porque tudo que com muito autoridade, a pessoa não vai gostar. Nem nós e muito menos aquela criança ali. Sim. Porque normalmente se tem como educação, né? Eu evitar o não, evitar dizer, a restringir, ser mais amiguinho do filho, porque ele vai se aproximar mais, né? Essas questões que são mais complicadinhas, né? Tipo assim, porque é esse limite entre a amizade com o filho e perda do limite com ele, no caso, né? Porque daí ele perde o respeito com relação a hierarquias, que a gente fala muito nas lives anteriores, né? Então, essa questão
de ser amigo, mas também colocar a tua hierarquia perante a ele, é que tem que encontrar o meio termo, né? E parece mentira, mas tudo começa na escrita, porque aí vem o desenvolvimento da criança. Tem a parte onde ela, lá da infância dela, que eu digo, é lá na fase do berço, né, onde ela chora muito, onde ela quer colo. Até os 9 meses, a criança chora. Tem crianças que choram bastante nisso. Ou ela chora porque ela está com fome, ou porque ela está suja. A expressão da criança é o choro, né? Então, se tu acolher, se tu vem cá, né, dar o carinho, dar o colo necessário para que ela venha a ficar mais tranquila, isso é um desafio que a mãe já, ó, assim funciona. E o juntar os brinquedos, como a gente já falou na live passada, Claro. sempre traz aquele gatilho da live passada, né? E hoje eu estou trazendo o primeiro o não que nós também temos que dizer na parte escolar é não ceder a birra que ela vai ter na escrita. E naquela fase... Oi? Sim. Pode seguir, pode falar. E não é na escrita que tem duas, a bastão e a cursiva, é a cursiva. Porque a bastão é tranquila. Só que a cursiva, o que tem? Ela tem aquela volta, ela tem que raciocinar para que a outra letra seja escrita. Então, para ela, isso é muito difícil. E ela vai ter resistência sobre isso. Sim. Até tem um conteúdo teu no teu canal que é o desfraude, né? Que tu fala sobre o desfraude. Fala um pouco mais para nós sobre o desfraude, que isso também ajuda as mães na questão do desfraude. Traz um pouco daquele assunto do teu conteúdo que eu achei bem interessante. E é bom tu dar uma explanada para nós, porque ajuda também, é uma forma de auxiliar as mães também nessa parte. A parte do desfraude, se tu não souber desfraudar no momento certo, pode trazer grandes traumatizações para a criança, inclusive a humilhação, né? Então, assim, ó, quais são os sinais que a criança traz com o desfraude? A parte em que, quando ela vai subir um degrau sem se apoiar, sem usar as mãozinhas dela, é um sinal. Quando ela dá 2 pulinhos, ela faz isso aqui, sem flexionar, sem tirar os pezinhos do chão, sem se equilibrar, é um sinal. Por quê? Por causa que ela já está firme, ela já sabe dominar, que é o músculo esfíncter, né? Que é o músculo que segura o xixi e as fezes. Então, ela já está pronta, preparada para esse domínio. Porque é o primeiro domínio que a criança tem. Onde ela diz assim, agora eu mando no mundo. Por quê? Por causa que ela começa a ver que ela tem sentimentos e emoções. Então, quando eu consigo segurar o meu xixi, olha só que vitória que eu tive. Isso é o pensamento da criança. Claro. Então, o momento que ela se firma, que ela, né, se tem a sua independência, para ela é uma independência ali naquele momento, né, de não se agarrar mais, seria este momento, então, da questão do desfraude. Já começar a trabalhar esse desfraude da criança. É porque ela dá sinais. Toda fase da criança, ela traz sinais. Por isso que eu sempre digo, conhecer seus filhos. Oi, Miriam, tudo bem? Seja bem-vinda. Se tu conhecer o filho, tu vai saber como lidar com ele. E emoções, primeiro eu sempre digo, né? Os pais têm que saber das emoções que tem, porque o filho é o nosso reflexo. Sim. Entende? Então, quando eu consigo dar nome ao que eu estou sentindo, pessoa, mãe, eu também sei que a parte que o filho está precisando de atenção. Claro. E é uma etapa assim, é uma transição que eles sofrem, né? A criança sofre e os pais junto, né, na verdade. Porque é aquele momento assim, vou tirar a fralda, vai fazer xixi na cama, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí começa a botar um monte de empecilhos
que acaba não tirando a fralda e deixando mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e aí quando vê já está grande. Tem duas questões nessa parte do desfraude também, que assim, ó, quando a gente olha e diz assim, tá, ele apresentou esses dois sinais, tá? Eu não posso também confundir a cabecinha dele. Tipo, vou botar de manhã e vou tirar de noite, ou eu vou só deixar de noite. Não, tirei, ponto, acabou. Tirei total. Tira total. Outra coisa também é a parte assim, ó, quando a criança urina na cama, a partir dos 5 anos, é porque ela está retendo mágoas. Ela está com uma fragilidade por dentro. Por quê? Porque a criança, a partir dos 3 anos, ela de 3, 4, ela já segura esse músculo, né? O esfíncter. Então, ela já domina isso aí. A partir dos 5 anos, ela já tem que saber, ó, é hora de eu fazer xixi, né? É hora de eu ir para o banheiro. Então, isso aí, quando a criança tem esse tipo de comportamento aos 5 anos de idade, tem que dar uma olhadinha. Porque a criança está tendo repressões, ela está sendo muito reprimida e está fazendo a urina na cama. Então, seria observar alguns sinais que a própria criança dá para que tenha alguma atenção em cima dela. Exatamente. E até é interessante tu trazer para nós assim, ó, esses sinais, além do xixi na cama, nessa fase inicial ali até os 5 anos, né, que é a criança que, tipo assim, os pais já estão mais na dúvida ainda, porque a criança não fala direito, quando fala, não sabe muito bem expressar o que está sentindo, né? Quais seriam mais alguns desses sinais, ou alguma coisa que a mãe, né, que o assunto hoje é mãe, mas as mães e o pai, vamos botar assim, terem que ter atenção no filho, porque, tipo assim, que ele possa estar com alguma outra coisa que não é normal, vamos botar assim, não seria, que foge um pouco do normal, que tem que ter uma atenção um pouquinho maior dos pais. A mordida. Tem crianças que mordem, porque isso se torna uma autodefesa dela. Toda criança, além da urina e além da mordida, ela se protege de alguma forma. Quando ela se sente que está sendo ameaçada, ela morde. Por quê? Isso tudo nós temos que saber. Obrigada, Cauane. Tudo nós temos que saber uma coisa. Nós somos primata, né? A gente é um animal também. Só que a gente consegue discernir o que é bom, o que é ruim, o certo e o errado, que a gente futuramente vai falar um pouco sobre isso também, do certo e errado, que não existe. Mas, assim, ó, é uma defesa que ela tem. Então, presta atenção. O porquê que essa criança está tendo esse tipo de agressividade? Qualquer coisinha, eu jogo no chão, eu quebro, alguma coisa tem. Claro. São pequenos sinais que ela vai demonstrando para as suas fragilidades, né? Exatamente. E aí é a hora... O que ela não consegue resolver aqui dentro, ela tá expulsando de alguma forma. Então, dá uma olhadinha nisso. Ó, tá choro. O que acontece quando a criança... eu deixei meu filho na creche ou na escola e ele começou a chorar. Por que tem crianças que choram e outras crianças que não? Isso é fragilidade dos pais. Por quê? Sim. Porque uma mãe ou um pai que é muito inseguro, deixa a criança insegura. No momento que ela sai do mundinho dela de dentro de casa e vai para dentro de uma escola onde tudo é novo, tudo é diferente, opa, como assim? Aí que vem o choro, que aí tem a fase da adaptação, que leva mais ou menos uns 15 dias a 20, né? No máximo é 20, aí depois tem que dar uma olhada no que está acontecendo mais a fundo. Mas dentro da minha especialidade é de 15 a 20. Sim. A fase da de 15 a 20. adaptação é de 15 a 20. A fase da adaptação da criança na escola. Sim. Porque tem que ver 15 a 20 dias, tu diz no caso, né? 15 dias, de 15 a 20 dias. E agora tu falou a questão da escola, e essa questão dessa adaptação que tu falou, né? Que eu vejo assim, que às vezes alguns pais também sofrem com essa parte da adaptação da criança à escola.
Ah, ela chorou para entrar, ela, né, pediu meu colo, pediu. Como a mãe agir nessa hora? Porque a mãe é que vai é um pouco mais sensível a isso, Isso. né? A ver seu filho chorando, a ver seu filho abraçado nas suas pernas, eu não quero ir. Como essa mãe pode agir nesse momento, assim, qual a melhor forma, qual a melhor abordagem que ela pode trazer para que o filho dela, que não seja tão agressiva aquela transição ali? Tem duas formas. A primeira forma é mostrar naturalidade. Firmeza, não é frieza, é firmeza. Aqui é o lugar onde tu vai se encontrar. Caiu a internet. Não, Não? pode seguir. Tá. São duas formas. Então, primeira coisa, tu vai mostrar firmeza e não frieza. Aqui é o lugar onde tu vai ter um convívio com outras pessoas, tá? E também mostrando para ela. Tá conseguindo me escutar? Deu, tô te ouvindo, é que oscilou aqui a minha imagem só. Ah, Não tá. te preocupe, pode seguir. Tá. Sim. Tá? Então, tu vai mostrar para ela e dizer, olha aqui, tu vai ficar aqui, aqui é o lugar onde tu vai ter os amiguinhos, tu vai... E a segunda é dizer, a mãe já volta para te buscar. Isso é muito importante, mesmo que a criança não vá para a creche, mesmo ou que a criança fique dentro de casa, antes da mãe sair, isso passa segurança para a criança, Sim. dizendo, espera só um pouquinho que a mãe já volta. A mãe só vai ali trabalhar e já volta. Isso Ela sente confiante, né? sente confiante. Por quê? Porque a criança, quando a mãe se afasta, porque a criança está em simbiose. O que é simbiose? Ligação com a mãe, tá? Até os 2 anos e meio, mais ou menos. Eu vou dizer até os 3, para ser mais objetivo. Então, assim, ó, a mãe e a criança, elas estão em ligação, tá? A criança só deixa de ter essa ligação com a mãe no momento que ela começa a caminhar. Que ela vê, ó, existe o meu pai. Entendeu? Então, quando ela começa a caminhar, ela já sabe direcionar o caminhar dela para o pai, porque é o segundo outro dela. O primeiro é mãe, o segundo é pai. Ou o cuidador, que ela vai ver como a figura de pai, e a cuidadora, Claro. que ela vai dar a figura de mãe, tá? Sim. Isso independente, até mesmo dentro da sexualidade, onde tem dois homoafetivos, um é o masculino e outro é o feminino, tá? Sim. Então, a criança vai dizer, esse é a minha mãe e esse é meu pai. Tá? Isso aí é independente. Ela vai determinar, ela vai. É o que é pai, que é mãe, tá tranquilo, tá? Mas ela sempre vai ter essa visão de segundo figura pai, outro de figura mãe. Então, isso dentro do nosso ambiente, isso sempre ela vai saber o quê? Quando ela deixar, ela nunca, o cordão umbilical é rompido para a criança no momento que ela começa a caminhar. Ah, interessante. Porque daí ela sai do colo da mãe, né? Ela sai do colo, ela vê que existe mundo além da minha mãe. E a mãe, olha só que interessante, a mãe olha para essa criança e fica com ciúmes. Vem cá, vem para cá, Sim. vem para mim. Né? Não vai ali, não vai. Então, esse é aí onde vem a manipulação, que a criança se sente manipulada. Eu tenho mais uma questão aqui, até tem algumas questões, vou te trazer mais uma aqui, que eu achei interessante, tá? Que é como as mães podem encontrar, tá, um equilíbrio entre cuidar de seus filhos e cuidar de si mesmas. É uma questão que eu achei bem importante, sim, porque não só o cuidado com o filho, mas cuidar de si, né? Como encontrar este equilíbrio? Amor próprio. Por quê? Porque às vezes a mãe acha que a partir de agora eu não vou me arrumar mais, não vou me produzir, não vou ficar bonita, não vou ter a minha vaidade para cuidar simplesmente dos meus filhos. Isso não te torna melhor mãe, não, tá? Por quê? Porque aí tu tá te deixando
Qual é o tipo de qualidade que eu tenho de amor? Se eu não me amar, como é que tipo de amor eu vou dar para os meus filhos ou para outros, para o amigo, para o companheiro, para as pessoas ao meu redor? Não tem como. Se eu não der para mim primeiro. Agora, é aquela velha ditado assim, ó. Quando é criança que mama de 2 em 2 horas, tu tá com o cabelo daquele jeito, tu tá, muitas Sim. vezes, né, que a gente não, ainda naquela fase, a gente não trabalha, a gente tá assim, de qualquer jeito, de qualquer forma. O que eu digo? Tudo tem um tempo. A criança dormiu, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas nunca me desleixar. Sim. Né? O pai chega, tu não fez o filho sozinho. Responsabilidade o pai também tem que ter. Então, agora que... Isso aí aconteceu com nós. Quantas vezes eu chegava cansada do serviço e passava a noite com a Rafa, né, dando mamar. Bom, agora quem fazia ela dormir? Então, o pai também tem que entrar nessa jogada. Sim. Traz. Sim. Porque Agora, não esgota a mãe, né? exatamente, porque a mãe não fez, o filho sozinha. Claro. Então, tá. Aí acontece aquele velho ditado, mãe solo, né? Porque tem mães que é sozinha, que não tem com quem não tem com quem dividir, Sim. né? Sempre vai ter alguém ali. Sempre, tu nunca vai estar sozinho. Pode ter certeza disso. Pede ajuda. Quando a gente tem aquela parte assim, ó, o que eu vou fazer? Calma. Assim, alguém sempre está ali para te dar a mão. Alguém vai te socorrer. Tem alguém para socorrer. E isso é dentro do ambiente de trabalho, isso é no início da nossa fase mãe, né? Então, sempre tem alguém que vai te amparar. Tu nunca vai estar sozinho. Tu acha, às vezes a gente acha, eu tô sozinho nessa porque... Não, dá uma olhadinha para o teu lado que tu nunca vai estar sozinho. Não, exatamente. O que as pessoas... Eu entendo porque eu também já tive nesta posição de eu tô sozinho. Por quê? Porque o meu sentimento é só eu que tenho. Eu sei onde está a minha dor, o meu desespero, a criança chora, chora, chora. Sempre não chega alguém e pega aquela criança lá no início, dá uma pensadinha e diz assim, ó, lá no início não aconteceu isso? De chegar alguém, pega no colo e tá, e a criança vai se acalmando. Porque o agito da mãe por dentro passa para a criança. Passa para a criança, exato. Mas nunca esqueça, toda mãe precisa se cuidar, precisa ter a vaidade. No início, difícil, a gente sabe que eu já passei por isso e não é fácil. A gente fica assim, ó, cara inchada de chorar, porque de 2 em 2 horas, às vezes é de 1 em 1 hora, mamando na noite. Noite mal dormida, né? Noite mal dormida, levantar outro dia, e fralda, é isso, é aquilo, e é difícil. Eu sei porque eu já passei também. Mas dá tempo ao tempo, a criança também dorme. Ela tem a rotina dela de sono. Até porque, assim, ó, além de mãe, né, e pai, né, eles também são um casal, né? Então, assim, tem que ter um momento também deles. Lógico que também, dentro disso, tem a dificuldade de se ter um momento para si, né, já é difícil, né? Encontrar um momento para o casal também, né, é mais difícil. Mas, digo assim, ó, que dentro desse momento de dormir, né, ela não vai ficar 24 horas acordada, né? Claro que é o momento que tu usa para descansar, mas também separe um momento para o casal, para junto, porque também faz parte, né? Acredito eu, faça parte dessa união de troca eu te ajudo, tu me ajuda, sabe? No momento que tem a oportunidade, que puder ficarem os dois e ter o momento dos dois, também é importante. Até para essa relação também se manter fortalecida, para que fortalecida também se torne a relação com o filho. Pelo menos é a visão que eu tenho. Não sei se... Tá, pode falar.
Sim e não. Por quê? Porque depois, quando a gente é mãe, bem-vinda, Terezinha. Quando a gente é mãe, a gente não sabe lidar com as duas situações ao mesmo tempo. A gente não sabe. O foco é o filho. Sempre Sim. é isso, e isso aí vai ser para o resto da vida. Não é que fique em segundo plano, mas toda mãe é involuntário. Quem é mãe, por favor, se manifesta. Porque assim, ó, a gente muda, a maternidade muda totalmente. A gente se preocupa com a saúde, a gente se preocupa se está bem vestido, a gente se preocupa se vai ter febre, a gente se preocupa por que está tendo esse tipo de comportamento, a gente se preocupa. Então, é filho, 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 filho. Tá? Quando a gente se dá por conta que existe outra pessoa, que é o pai, por que que muitas relações se desfazem quando a criança é pequena? Porque é involuntário. Não Se perde a conexão, né? perde porque a gente tem outro foco. Porque assim, é a mesma coisa quando se tem dois filhos. Se perde. Se perde o foco porque é um aqui, outro aqui. E eu tenho que dar a mesma Atenção. educação. O que é para um é para o outro, a atenção o que é para um é para o outro. Meu Deus, eu enlouqueci. E não é Sim, só isso, aí tem um esposo também, onde eu sim, tenho que prestar também, marcar minha presença. Então, claro. para a mulher tem que ser mulher, a mulher tem que ser esposa, a mulher tem que ser mãe, a mulher tem que ser psicólogo. E muitas vezes a gente não sabe lidar com uma febre. O febre, no momento que eu botar, né, tem que ser 3 dias de febre para procurar um médico, eu tenho que botar as compressas debaixo, né, o braço, virilha. Então, Claro. tem mãe que, oh, meu Deus, e agora? Meu filho está com febre, o que que é? Eu quero Entra em resolver essa desespero. situação, entendeu? Dá o É, desespero. Sim. é. Mas é aquela coisa assim, ó. Pro pai que tá ali, né, vou botar o lado do pai agora, né? Vou vestir eu, né? Sabe? Também tem que ter o entendimento de tudo isso. E muitas vezes é difícil, Sim. sabe? Tu entender que tem um outro serzinho ali que também vai demandar muito mais atenção, sabe? Que esta mãe tá com a atenção voltada para ele, né? E tu vai ficar em segundo, terceiro plano, sabe? Em alguns momentos, em vários momentos, né? Mas aí é o compreender. E aí é que entra a dificuldade também de, que nem tu disse, de relações também se terminarem por causa disso, porque alguns pais podem ver como não aceitar, né? Assim, Dizer, não, tá me deixando. exato, querer competir com o filho, que eu acho assim, né? Eu, ao meu ver, é absurdo. Tá? Tu competir com o filho, não, mas ela tem que dar atenção para o bebê e tem que dar atenção para mim também, sabe? E às vezes pode acontecer do pai, né, nesse meio termo, de, cansei, sabe? Não dá atenção para mim. Só que aí também ele também tem que fazer um trabalho para entender essa mãe, né? E no caso, assim, ó, no teu lado da questão da terapia, Já é também tem muito. como auxiliar este pai a entender esta mãe, porque ele também vai precisar. Sim. Roberta, obrigado. Sim, o pai também precisa, porque assim, ó, o pai não pode projetar no filho o sentimento, se não tiver um entendimento. Porque depois que a gente vira mãe, o primeiro, aí no caso, além de me cuidar como mãe, eu tenho que olhar e dizer assim, ó, aquela criança está em fase de crescimento, ela precisa de mim, ela precisa de apoio, eu tenho que dar o colo, o carinho, a nutrição. Além da nutrição, comer, eu tenho que dar a nutrição colo. E aí vira aquela coisa assim, ó, por que não, muitas vezes não é nem um rompimento, né? Mas é um afastamento do casal na fase onde tem os filhos.
Porque a mãe, indiretamente, isso aí Mas é que é difícil para o pai entender que é indireto, entendeu? Tipo assim, ó, eu tô te botando a visão do pai, tá? É difícil do pai, na situação ali, ele entender que aquilo ali tipo assim, ó, não é proposital, vamos botar assim, né? No caso, eu tô botando um extremo, tá? Um pai é um extremo, tá? Que não tá entendendo que tá uma confusão na cabeça dele, tipo assim, como assim? Ela era minha, agora não é mais minha, sabe? Ela estava comigo, agora não está mais comigo. Sim. Esse embaralhar, porque eu vejo assim, ó, tem muita visão da mãe, lógico, a mãe, ela é a que passa por mais mudanças no corpo, mais mudanças, né, psicológicas, né? Mas eu vejo também que assim, o pai também tem muitas perturbações que também muitas vezes não são vistas. E até por ele mesmo, ele não se interessa também em procurar, tipo assim, pô, peraí, vou entender, sabe? Vou tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Aí entra o desleixo que tu falou, né? Que muitas vezes acontece também, pode acontecer, né? Não sei se acontece, mas pode acontecer o desleixo também da mãe de dizer assim, ó, ah, tu não me entende, então tchau, sabe? E só que aí é que eu digo do juntar. Um tem que entender o outro, né? Porque não é só, mas tu tem que me entender que eu sou mãe, que eu tô isso, tu tá, mas tu também tem que entender que eu sou pai, e eu tinha isso aqui e agora não tenho mais. Então, eu vejo que seja um entendimento duplo, mais do pai, por toda a situação, mas a mãe também tem que ter um pouco de compreensão que o pai também está sofrendo uma mudança grande, né? Naquele momento de, pô, nasceu uma criança, e agora? Sabe? Então, os dois têm que estar juntos nessa mudança. Sim, os dois têm que estar abertos para essa mudança e tem que querer. Claro. Porque assim, ó, o pai, quando o pai tem esse tipo de visão, ele também tem que entender que ele agora é pai. Ele não é só um marido. Além de marido, ele é pai. E ele tem que saber entender também que a esposa não é mãe. A esposa é esposa. Onde tem o filho, tem a casa, tem isso e aquilo. Então, vamos fazer uma coisa, além de nós sermos pais, vamos ter comunicação. O que eu posso te ajudar? Porque dentro do casal, o casal é muito importante quando um cede para o outro na parte de comunicação. O que está acontecendo contigo? Porque, assim, ó, quando eu olho para o meu filho e vejo que ele está tendo um tipo de comportamento, eu vou chegar para ele e vou dizer o que está acontecendo. E nós somos a mesma coisa, nós adultos. Porque, o que está acontecendo? No que eu posso te ajudar? Claro. Porque, como eu já tinha dito, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente tem que estar bonita, a gente tem que ter a nossa vaidade, a gente tem que entender que o filho na escola, meu Deus, mordeu o coleguinha, meu Deus, a criança está doente. E quando tem dois é pior ainda. Porque um turbilhão na cabeça de uma mãe. E a mãe tem que mostrar presença ali. Tem que estar presente na vida do filho, tem que estar presente na vida da saúde do filho, tem que estar presente na escola, tem que estar presente dentro de casa, dentro do serviço. Então, né, dá aquela confusão mental. Mexe tudo. Sim, mexe com tudo. Só que, por que eu digo assim, ó, a comunicação é tudo? Porque se tem esse turbilhão, tu tem os teus deveres, eu tenho o meu. Tu tem o teu serviço, eu também tenho o meu. Eu sou mãe, tu é pai. Eu não fiz sozinho. Sim. Então, mas também, assim, ó, a questão da comunicação que tu fala é bem importante. E até eu ia entrar nesse ponto porque eu vejo que é tudo, né? Tu tem que saber se comunicar, né? Porque muitos dos problemas se resolvem apenas com uma conversa, né? Claro. Às vezes que é um probleminha pequeno, começa a crescer, porque tu não falou sobre ele. E aí, aquilo que era pequeno se torna um turbilhão, né? E ainda mais nessa transição, assim, ó, marido e mulher, pai e mãe, né? Eu vejo, assim, que assim, ó, é bem diferente. E é que nem tu diz assim, ó, a mãe é isso, a mãe é mãe, marido, esposa, e o pai também. O pai é pai, esposo, trabalha, sabe? Então, os dois têm que ter essa conversa, tem que ter esse diálogo, tipo assim, ó. E também, um detalhe que eu vejo que é muito
importante, assim, ó, a mãe ou o pai chegar e pedir a ajuda também. Dizer assim, ó, vem cá, fulano, faz para mim isso aqui, me ajuda aqui. Porque muitas vezes, porque algumas vezes pode acontecer, de a pessoa tá confortável numa situação e não, para ela tá bom, ninguém falou nada, tá, tô aqui, tô fazendo isso aqui, tá beleza. E a pessoa que tá do lado está incomodada porque não está acontecendo o que ela, né, precisa de uma ajuda, precisa de uma ajuda maior, mas... E aí é que dá o conflito, porque não há a comunicação. De chegar assim, fulano, quem sabe tu me ajuda um pouco mais aqui, quem sabe tu faz um pouco mais. E não vai, ao meu ver, não vai, tipo assim, ó, não vai acabar com o casamento de tu pedir uma ajuda, sabe? Chegar e dizer assim, ó, fulano, me ajuda aqui, faz isso aqui para mim, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam retraídas de assim, se eu falar, não vai gostar, vai ficar beiçudo, vai ficar bravo. Não interessa. Chega e conversa. Bota na mesa. Ó, fulano, vamos fazer assim, quem sabe a gente faz assim, tu me ajuda nisso aqui, sabe? E tá tudo certo, sabe? E eu acredito que aí tu consegue ter uma união bem firme para auxiliar também nesse crescimento dessa criança. Obrigada, Diego. Só vou te dizer uma coisa, Arthur. Nós somos personagens de tudo aquilo que aconteceu na nossa infância. Quando eu não tenho uma boa comunicação com meu esposo, por que eu não tenho? Se eu sou adulto e sei falar, sei me expressar, entendeu? Então, é uma coisa da gente pensar e dizer assim, ó, o que está acontecendo que eu não consigo ter uma comunicação com o meu esposo? Tem isso também. E outra, idem ao esposo. Por que tem coisas que eu não consigo falar com a minha esposa dentro de casa? O que é assunto de dentro de casa. Né? Por que eu não posso? O que está acontecendo? Então, eu tenho que rever alguma coisa que não está certo aqui dentro. Claro. Que muitas vezes pode ser, que nem a gente disse, o medo da reação do outro, né? Tipo assim, vou falar alguma coisa e aquele ali, ele vai entender, vai ficar bravo, vai ficar beiçudo, não vou falar, porque senão eu vou incomodar. E aí tu te incomoda, né? Porque tu tá vendo que, né, tu precisa falar aquilo ali, a pessoa não tá nem aí, porque para ela tá tudo certo, né? Não houve queixa, não houve reclamação, tá tudo certo. Né? Então aí é o embate. Né? E eu vejo, pelo menos, que algumas vezes pode ser pelo medo da reação do outro no que tu vai falar. Né? Até o Diego bota aqui, ó, no casamento todos têm que ter sua parte de ajuda no relacionamento e nas tarefas diárias, exatamente isso. Perfeito. Sabe? É bem isso aí, porque é uma união, né? E é uma sociedade, né? A gente é sócio numa relação. Os dois têm que andarem juntos para fazer com que a empresa, vamos botar assim, empresa casamento, ela dê frutos. Né? Claro. Só que aí não adianta um só puxar, vamos fazer, e o outro fica aqui, vamos ver. Então um puxa para cima e o outro fica assim. E aí, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, e o outro o que está fazendo? Tá só sentado. Tá assistindo TV. Tu tá sugando de um lado e o outro tá tranquilo, sabe? Então tem que ter esta, né, cumplicidade entre um e outro, né? Que até a gente estava fugindo um pouco, não é fugindo um pouco do assunto, a gente está entrando no assunto casal, por quê? Porque faz parte da relação com mãe e filho também. O pai, ele é um personagem nesse contexto. Sim. A gente não pode desconsiderar o pai. Importantíssima. Né? Importantíssima para o filho. Claro, eu estou puxando a brasa para o meu lado como pai, né? Mas digo assim, ó, é bem o que a Roberta botou ali, a comunicação é a chave de tudo. Perfeito. Sabe? É o se comunicar, se falar, gente, todo mundo, os dois são adultos, os dois, sabe, já estão numa relação, estão morando juntos, tem a maior afinidade possível, tipo assim, a maior intimidade possível que tu pode ter com uma pessoa, sabe? E então, qual é o problema de falar? Sabe? Né? Então, eu vou te trazer mais uma questão, assim, ó. Até acho que é alguma coisa que a gente já falou. E como as mães, elas podem lidar com o sentimento de culpa ou inadequação na criação de seus filhos. Né? Aquele sentimento de culpa, tipo assim, ó, será que eu estou fazendo certo?
né? Será que eu estou no caminho certo? Como ela vai lidar com esse sentimento que eu acredito que 100% das mães têm, né? Sim, tem e é muito fácil. E eu vou te dizer o seguinte aqui, ó. Não existe culpa, tá? Gledson, obrigado. Não existe culpa. Sabe por quê? Porque assim, ó, tudo que eu faço com a consciência que eu tenho. No momento que eu tive algum tipo de comportamento com o meu filho, que, mas eu fui ríspida, eu fui grosseira, era a forma daquele momento que eu tive. Então, assim, ó, tá, e o que eu faço para melhorar? Eu me senti ruim, eu me senti, né? Primeira coisa, toda mãe, quando briga com o filho, ela sente uma dor por dentro. Isso é mãe. Tá. Eu achei que eu fui de uma forma que já aconteceu isso com a Rafa, tá? E aí eu tive um determinado tipo de comportamento que eu achei que foi demais. Só que, se naquela situação foi a única forma em que eu tive naquele momento de agir, foi na consciência que eu tive. Tá, eu vou voltar a fazer de novo? Não. Isso não quer dizer que foi culpa, foi uma coisa que um comportamento que eu fiz que me deixou mal. Então, o que se me deixou mal, eu não vou tornar a fazer. Então, eu vou ter outro tipo de comportamento, porque eu vou me lembrar, olha, como é que eu me senti tão ruim daquela forma ali? Eu não vou fazer de novo, porque a criança trabalha em repetições. Ela vai tornar a fazer aquilo ali de novo. Quando a criança É usar essas falhas como um aprendizado. Como aprendizado, né? Ó, eu tive determinado tipo de comportamento nesta forma aqui, foi ruim para mim, foi ruim para ela, não foi legal aquilo ali. Então, da próxima vez eu vou agir diferente. De que forma? Claro. Tirando a criança daquele ambiente. Se caso for algo fora de casa, né? Porque é no mercado ou é num lugar público. Então, tira a criança dali, olha para ela e diz, ó, não faz assim, porque é feio, tu tem que mostrar a tua autoridade. Dentro de casa, que é um estresse essencial, brinquedo espalhado. Então, eu vou olhar e vou dizer... Até hoje, Jesus amado. Tem que segurar a tua ira, tudo, para não olhar e dizer assim, meu Deus, para o mundo que eu quero descer. Vontade de pegar o saco preto e botar tudo dentro do saco preto e botar tudo fora. Sim. Obrigada, Max. Obrigada, Angelita. Então, assim, ó, brinquedo. Responsabilidade não é minha. A responsabilidade dos brinquedos é tua. Então, quem vai pegar os brinquedos e guardar é tu. Se esse brinquedo... Aí vem aquela... A gente vive por ameaça, né? Se tu não guardar esse brinquedo, eu vou botar tudo fora. Esconde. Vontade de nada. Esconde, pega o brinquedo e esconde. Eu não te disse que eu ia botar fora? Só que aí aí ele vai ficar naquela situação e diz assim, olha aqui onde é que tá. Da próxima vez, vai fora, porque tu sentiu, né? Boa noite, Max. Boa noite. Se tratar a criança, tu tem que olhar, precisa impor para ele, porque aquilo é uma responsabilidade dele. Aqui tá sendo brinquedo e arrumar cama. Eu tô tendo muita resistência com isso. Mas... O quarto é um terror. O quarto arrumar. Então, são coisas assim, ó, que vai devagarinho. Vai conseguir, tu vai entrar. Porque até os 10 anos é repetição. Faz desta forma. Arruma teu quarto. Por quê? Porque é tu que dorme aqui. Tu não vai ganhar isso aqui, então. Porque é troca. Tudo é troca, não adianta. Né? Então, se eu tiver que... É a minha escolha que eu tenho. Bom, se eu não for trabalhar, eu não tenho dinheiro. Então, se eu não arrumar a cama, eu não vou ter tal coisa. Isso é uma coerência. Tudo na vida é troca. Sim. Se eu não comer, eu vou ter fome. Estatisticamente falando, tá? Comprovado que as pessoas
os grandes ricos, milionários de hoje em dia, foram crianças que arrumaram o quarto. É só ler. E não é querer que a criança amanhã ou depois seja milionário. Não é isso. Mas a questão é o seguinte, ter boa conduta. Porque o quarto, né? porque a representação do quarto é o que tem aqui dentro. Isso aí é muito importante. É algo que está subentendido. A criança que arruma o quarto, ela se preocupa com aquilo ali, tá tranquilo, ela tem organização até mesmo de pensamento. No momento que a criança tá meio assim, e é a adolescência, né? Porque a fase da adolescência, que é onde a Rafa tá, dos 10 anos em diante, o que acontece? Ela tá naquela coisa assim, ó, eu tô saindo do meu lado infantil, tô passando por o meu lado da adolescência, será que eu vou ser bem aceita? Será que eu vou ter amigos? Eu tô saindo do seio familiar, pai e mãe. Estou indo para a vida adulta. Só que, como é que eu vou me comportar? Será que eu vou ter serviço? Não é a faixa etária de idade, na maturidade dela, de querer serviço. Mas ela tem os medos dela. Será que eu vou ter aceita? Será que vão gostar de mim? Os meus coleguinhas, né? Então, tudo isso é trabalhado para que... Hoje mesmo, quando a gente saiu, ela não pôde ir no brinquedo por causa que a altura dela já era maior que o brinquedo permitia, né? E aí dava para ver na carinha dela, assim, que, né, pá, e agora? Sabe? Agora vai começar as limitações, que antigamente era tudo, né? Então, 10 anos em diante, ó, eu tenho essa limitação, para mim já não serve. Ah, como assim que não serve para mim? Então, isso tem que ser trabalhado. Rafa, tu cresceu, agora vai ter determinados brinquedos que tu não vai poder ir, mas aquele outro tu pode ir, entende? Agora tu vai começar a ter escolha. Esse é o momento que é mais preocupante, porque agora ela vai saber assim, tá, se eu fizer isso, eu vou ter alguma consequência. Sim, vai ter consequência, como tudo. Só que agora parte para o entendimento, porque até aqui não era entendido. Era assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Era só a teoria, né? Não, agora é a prática, agora com é certeza. A prática. Sim. A prática começa a entrar e agora aí... E assim, Lu, eu tenho uma aqui, ó. Como as mães, tá? Elas podem lidar com críticas ou opiniões, que ela não pediu, tá? De outras pessoas sobre sua abordagem na criação dos seus filhos. Essa eu achei muito interessante, porque a gente vê muito mães, né, tendo a sua atitude com seus filhos e a sociedade no todo, algumas vezes, não é assim, não faz assim, não pode isso, não pode aquilo. Como esta mãe vai lidar com essas críticas, vamos botar assim, né, que vem, né, que aparece muitas vezes? Como ela pode lidar com isso? Toda mãe sabe cuidar do seu filho. Primeiro lugar, qualquer mãe, no seu estilo, na sua forma de ser. Por que eu não aceito? Não é que eu não aceite, eu não dou bola para crítica, né? Nem pessoal, nem para filho e nem para nada. Por quê? No momento que tu internaliza que a crítica é uma forma de vida do outro, para mim não me interfere. Crítica não te constrói. Não existe crítica construtiva. Não existe. Então, assim, ó, opiniões. Eu só vou dar a minha opinião porque eu tenho aquela vivência. Só que tu não teve a mesma vivência que eu. Então, quem manda na minha vida, quem manda na forma de ensinar é eu. Eu, família, no caso, pai e mãe. Tá? Nunca deixar ninguém interferir no aprendizado do teu filho. Sim. Porque existe um pai, existe uma mãe, existe o filho. Esse filho nasceu do pai e da mãe. Então, o que eu vou fazer? Quem manda é pai e mãe. Porque aí a criança vai olhar e vai dizer assim. Aí a mãe olha, mas
o fulaninho falou tal coisa. Tá, mas aí a criança, porque a criança escuta tudo. A criança tá brincando, mexendo, mas ele tá aqui, ó, ligado no que tu tá falando, no que tu Em tá, tudo. que tá o entorno. O que que acontece? Tá, mas a minha mãe me ensinou assim, mas o meu avô disse isso, a minha avó disse aquilo, e aí a criança fica perdida. Então ela faz o que ela quiser, porque ela não tem Exato. dono, entendeu? E uma criança é assim que funciona. Aí depois vira um adulto que qualquer palavra serve, qualquer opinião serve. Ah, se o fulaninho está fazendo, eu vou fazer também. Porque a Maria vai com as outras, né? Exatamente, o verdadeiro Maria vai com as outras. Então, no momento que eu olhar assim, olha, quem manda é pai, por isso que diz, quem é a família? Família, pai, mãe, filho. Família. Os outros São são satélites. tipo isso, entende? Que não é que eu vou me Fechar. blindar. Não, não é isso. Mas dentro de casa, quem manda é pai e mãe. A Deus última palavra sempre é mãe e pai. é mãe e pai. Não, não tem outra. Não Pode vir pode. vivências, né? Sim, Mas a última palavra sempre tem que ser a tua, até para te mostrar para o teu filho que quem manda é tu. sim. Vamos supor assim, ó, que tu tem uma empresa. Aí não é que todo mundo vai te dar tanto elogio, vai te dar crítica, mas vai te dar sugestões, tá? Se tu não olhar e não disser, eu aceito o que tu tá falando, não tem problema nenhum em falar, porque eu acho que sugestões, mas quem manda sou eu. Ou Claro. quem manda, quem vai dirigir, porque amanhã ou depois, quem é que vai arcar com a consequência? É pai e mãe. Exatamente. A nossa. Eu tive muito problema a respeito da alimentação da Rafa. Hoje ainda tem, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra. Só que no momento que pagar um médico para ela, quem é que vai pagar? Pai e mãe. Exato. Não tenho, né? Aquelas pessoas que entraram e disseram, não, né? Foi deixando, então lesa. Mas quem é que tá ali? Pai e mãe. Exato. Quem está encarando ali o dia a dia é pai e mãe. E eu vou te trazer mais, eu vou trazer uma última pergunta aqui que eu separei, que eu achei, dentre todas que eu Obrigada, tinha aqui, Anderson. eu achei bem importante, tá? Como as mães podem ajudar? Mães, vou botar mães e pais, mas como hoje, né, mães, pode ajudar seus filhos a lidar com as emoções difíceis que eles possam ter, tipo ansiedade, raiva, né? Esses sentimentos que podem ser, né, para ele dificultoso, para a criança, para o filho. Como os pais, a mãe, pode lidar com esses sentimentos quando o filho começar a aflorar esses sentimentos? Né? O que, que ela pode, qual atitude, o que pode fazer para ajudar este filho? Obrigada, Sandra. Vou te dizer uma coisa, Arthur. Quando eu não sei lidar com as emoções do outro, é porque eu não sei lidar com as minhas. Fato. Isso aí é a primeira coisa, né? E a ira da criança é a mesma minha ira. Mas, quando a criança tiver um tipo de comportamento agressivo, pede para ela, pergunta para ela, por que que tu tá tendo esse tipo de comportamento? O que está acontecendo? Porque tu vai devolver para ela, tu vai mexer com, não é simplesmente fez, não faz assim, coitadinha da... Não. Por que que tu fez? O que que aconteceu para te ter esse tipo de reação? Por causa que eu quero esse brinquedo. Quem é que estava brincando? Quem é que estava brincando primeiro? Era o fulaninho ali. Então o brinquedo é dele. Depois vai ser tu. Por quê? Porque isso tu vai estar trabalhando que eu não sou o centro das atenções. Eu tenho a minha vez de ter o que eu quero. Então, no momento que eu mostro para a criança, desde o início, que ele precisa esperar, futuramente, se eu receber um não, eu tenho outro caminho para trilhar, até chegar naquilo ali que eu quero. Entendeu? Porque aí tu já vai trabalhar a cabecinha dela. É em pequenas coisas. Porque assim, ó, eu nunca posso pegar e dizer assim, tá, mano, dá pra ele.
Eles, cedeu, ganhei. Então quer dizer que se eu fizer isso de novo, eu vou. Exato, né? Eu então, conquisto. Não. Quem é que pegou primeiro? Foi o humano. Então é do humano. Depois tu. Quando o Colocar humano regras, né? É. Porque senão o vira a autoridade do maninho, que é o. Tá? Eu estou falando quem tem dois, ou quando a gente está numa educação infantil, né? Os professores. Essa é a forma que se trata dentro de sala de aula. Esse primeiro brinquedo é do coleguinha, é dele primeiro. No momento que ele deixar, bom, aí tu brincar, mas eu não quero. Não, não é assim que funciona. Porque no momento que tu transmitir a tua autoridade, a tua firmeza perante aquilo ali, a criança baixa. Exato, ela vai entender. Aqui eu não posso, então eu vou respeitar. Sim. Porque ela vai testando, né? Exato. Ela está sempre testando. A criança testa Exato. todo o tempo está testando. Lu, para encerrar, tá? Eu vou só desligar minha câmera aqui rapidinho, que eu tenho que fazer um negócio. É rapidinho, eu vou estar com o microfone ligado, tá? É só para a gente fazer uma coisa aqui, tá bom? Tá. Então, gente, eu quero agradecer. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por estar dividindo este momento com nós num sábado à noite. Mas é um assunto muito interessante a respeito de nós, mães, saber lidar com nossos filhos. E eu quero deixar bem claro assim, ó, que eu também tenho grandes desafios a lidar com a Rafa. Ela tem 10 anos e nós temos grandes, além de desafios, a gente tem muito que aprender, porque os nossos filhos são nossos projetos, né? E muitas vezes o sentimento deles agora também são os nossos. E Vanessa, obrigada por ter entrado. Aí, Vanessa, obrigado por ter entrado. Lu, como é Dia das Mães, tá? Eu tenho uma surpresa para ti. Mãe, o que eu falo? A tua mãe. Tá. Mãe, tu é muito importante pra mim. E feliz Dia das Mães pra todas as mães também. Obrigada, amor. A mãe te ama, viu? Tá. Então, gente, é assim, tá? A gente vai encerrar a live hoje, como é Dia das Mães. É a minha surpresa e homenagem a essa mãe, que é fantástica, tá? Que a gente ama muito e que tá aí com toda a força, tá? É uma mãe dedicada, tá? Que merece todos esses elogios, tá? E é uma pessoa que também fantástica. E muitas coisas que a gente traz aqui na live é vivências nossas também, né, como pais, e a gente quer trazer isso para vocês, tá? Que tem transtornos, tem coisas, né, que acontecem, tem coisas ruins, mas o final é isso aqui que vale, tá? É essa união, é esse presentinho de Deus aqui, tá? E muito obrigado para todos que estavam aqui, tá? Emocionei um pouquinho, mas faz parte. Tá? É Dia das Mães, então para todas as mães, um feliz Dia das Mães, tá? Que Deus abençoe a todos e tamo junto, porque família é importantíssimo, gente. Então, pode ter certeza que nossas lives vai ser sempre falando de família, sempre trazendo esse assunto que para ajudar vocês que passam por alguma dificuldade. A gente também tem as nossas, né? Todos têm, né? Faz parte, tá? Mas para mostrar que a gente também tem o nosso pedacinho aqui, tá? E que essa pessoa que está aí, essa mulher, essa mãe, tá? Que ela, além de terapeuta, é uma mãe, é uma esposa. Então, só agradecer, tá? A todos e a essa mulher fantástica, tá? Um obrigado, a gente ama muito, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada, Roberta. Tu também é uma baita mãe e tu sabe disso. Então tá, gente, um feliz Dia das Mães, a gente encerra aqui, tá? Tudo de bom e um bom domingo para todos, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.